Ô meus amigos, nesse episódio do Cybercop aparece um indivíduo que já no começo do episódio ele demonstra ser, digamos assim, vamos usar muito um termo assim, talvez entre aspas, um franco atirador, não é? Um atirador de elite, claro. Não usa ali, talvez, ele usa duas pistolas ali, mas enfim. Tá, mas quem é esse inimigo que surge? E aí tá, no começo do episódio ali, há uns 3 indivíduos ali, eles estão meio que fazendo como é que se chama? Termo correto não seria um acampamento, talvez uma vigia de guarda, enfim. E eles estão ali, aí que tá naquele momento ali de tem que fazer teu café, teu chá, enfim, teu alimento ali, tudo naquela modo. Quando tu tá, digamos assim, num campo de treinamento, mais ou menos. E de repente, eles percebem assim, opa, nós temos companhia. E tá chegando esse indivíduo misterioso, que é esse franco-atirador, e eles dizem assim, olha, cai fora, senão nós vamos meter bala. E eles têm esses 3 aí, eles têm as suas espingardas ali, e eles ameaçam atirar nele. Só que esse indivíduo misterioso que chegou, como eu disse, ele é um franco-atirador e ele consegue, com as suas armas ali, acertar esses 3. E esses 3, na verdade, eles fazem parte do grupo ali, o grupo chamado Os Renegados. Ele acerta os Renegados. Então ele atira muito bem. E os Renegados, eles são... Tem um broche deles ali que aparece, um símbolo ali. Tudo bem. E aí tá, acontece uma explosão ali. Um atentado. E qual é o plano da DSTRAP que o Barão Kageyama fala? O plano da DSTRAP é esse atentado. Foi realizada essa explosão pela DSTRAP. Mas o plano é culpar os renegados. E no que consiste? Qual é a ideia do grupo dos renegados? Os renegados, eles são contra as máquinas. Então eles se apartaram da cidade e ali eles têm um vilarejo deles, onde o líder deles é o velho Cid. E ali não há máquinas, não há nada, e tudo é feito de forma artesanal. E aí, pá. E aí o Barão Kageyama, ele fala lá na DSTRAP, ele diz, olha, esse grupo ele ainda é pequeno, mas pode se tornar nosso inimigo no futuro. Enfim, e ela diz assim, ó, para essa missão eu vou contar com o Arcos de Madame Derm, que é o androide da Madame Derm. Ok. E aí tá, é notificado o Zack lá sobre esse atentado. E aí é encontrado o broche dos renegados. E aí é dito, ó, os renegados provavelmente fizeram isso, está sendo atribuído a eles isso. O Akira pensa, pá, eles são contra as máquinas, talvez se rebelaram tanto que fizeram esse atentado. Mas o Takeda, ele diz assim, não, mas esse grupo não pode fazer isso. Eles são pacifistas. E aí o Akira pede para investigar, mas o Capitão Oda não deixa porque ele ainda tá com a mão machucada. Lembra aquela vez que ele tava com a Tomoko ali e ele ia ser controlado pelo jogo da Miho e ele disparou contra a própria mão. Então vai o Takeda e o Ryoichi, vão. Eles chegam lá, o vilarejo não tem máquina nem nada, é literalmente como se fosse ver, lembrando assim, um filme de cowboy ou um jogo de cowboy. É como eles dizem, parece o Velho Oeste ali. E chega o Takeda também com armas aqui, enfim. Eles chegam lá. E aí, logo que eles estão chegando, o Takeda e o Ryoichi estão vestidos, digamos assim, muito entre aspas, eu vou usar o termo de cowboys, entre aspas. Vamos dizer a moda cowboys, cowboys. E quando eles estão chegando, o pessoal do vilarejo, eles meio que começam a se... Como é que é? Entrar cada um para suas casas.
Parece que temia os dois. E aí o Ryoji, olha, eu acho que eu tô vendo que nós não somos bem quistos aqui. Enfim. E aí tem uma hora que o... Chega, um homem tá passando a cavalo ali. E o Takeda diz pro Ryoji, cuidado! Enfim, e eles se abaixam ali, se protegem. E de repente o Takeda é laçado. E aí o Takeda está sendo arrastado pelo cavalo, ele foi preso no laço. E de repente, novamente, o atirador, esse frango atirador, dispara e ó, ele acerta a corda e arrebenta a corda. Automaticamente solta o Takeda. E aí, nesse caso, só nesse caso aqui, quando foi no... contra lá, que ele lutou contra os 6 renegados, ele acertou o disparo e usou pistola, ele usa 2 pistolas. Mas nesse caso lá, o Takeda ele tá em cima de um telhado do vilarejo e ele acerta ali. Aí ele tá com uma... Eu acho que pra essa época não dá pra usar o termo calibre 12, mas eu vou usar uma espingarda. E ele acerta ali. Aí é uma arma digamos, de grande porte. Ainda que uma espingarda não tem tanto... O disparo dela não vai tão longe. Mas enfim. E aí tá... O Takeda fica olhando, quem me salvou, ele procura, e não acha ninguém. Por que não os liquidou, Lúcifer? Eu errei de propósito. Agora você tem um inimigo à altura, Júpiter. Tá bom. E aí lá, quando ele tá chegando ali, chega uma menina e ela diz assim, Jack, aqui nós não permitimos violência. Pare com isso, enfim. Se tu tem alguma reclamação sobre isso, vai falar com o velho Cid, que é o líder. Esse Jack é uma roceira ali, mas ele disse, mas eles não são daqui, eu posso dar violência contra eles. Ela disse, não, isso não é tolerar. Enfim. E ela mostra o vilarejo ali, conta pro Ryoji, pro Takeda das coisas, enfim, como tudo é feito ali, o velho Cid, porque ele veio aqui, enfim. E tem uma hora ali, eles querem conhecer o velho Cid, né? Tá um gurizinho junto e o velho Cid, ele foi, ela conta, o velho Cid foi um grande, como é que eu vou te dizer, referência na robótica, e depois ele parou, ele viu que aquilo ali não era, ele não gostou daquilo, e, enfim, acreditar no humano, enfim. E aí tem uma hora que tem um negócio, um cavalo se assustou e o cavalo meio que, ele tá perturbado, e ó, um cavalo perturbado, ele pode atacar uma pessoa, enfim. E ele tá ali e o velho Cid consegue acalmar esse cavalo rapidamente. Ele, porque você se assustou, enfim, quando ele acalma o cavalo, daí o Ryoji e o Takeda vão falar com ele e ele diz assim, como quem diz assim, eu falando com as minhas palavras, os olhos de uma máquina não tem como tu ver, mas ele fala um termo que vai ficar gravado pro Júpiter lutar depois, ele diz assim, mas os olhos do coração dá pra ver, os olhos do coração. O cavalo não é uma máquina. É só olharmos com os olhos do coração e sempre teremos uma correspondência. Vovó! Opa! Após o velho Cid acalmar o cavalo ali e ela mostrar todo o vilarejo, explicar as coisas pro Takeda e pro Ryoji, até tem uma parte da noite ali que o Takeda e o Ryoji eles estão, digamos, numa fogueira ali, aquele modo, digamos assim, daquela vida no campo, e aí tu vai preparar teu alimento, enfim, e de repente ocorre um disparo. E o Takeda diz, cuidado, enfim, eles desviam do disparo. É a mesma moda, do mesmo jeito que aconteceu na situação do cavalo ali. Mas eles não conseguem ver quem disparou. Na verdade foi o arroaceiro, o mesmo que laçou o Takeda ali, o Jack. Só que ele escapa ali, ele se esconde, e aí eles não conseguem descobrir quem é. Mas aí chega, quando ele está escondido, aparece o androide da Madame Dami Arcos ali, e ele se assusta, um monstro, enfim.
E esse rapaz, ele é bom no tiro, esse Jack aí, que tem uma hora que ele fala pro Takeda pro Takeda, ó, atira, não sei o que. Quando o Takeda vai sacar a arma, ele já, pá, acerta nas armas do Takeda. Enfim, e aí se assusta, um monstro. E aí ele tenta disparar contra o Android, mas o Android vence. O Android diz assim, olha só, eu preciso do seu corpo. Aí o Jack, ele tá... O que diz ali é morto, dá a entender ali o seu corpo. Aí o Android, como é que eu vou dizer, se une ao corpo dele, daí vai ficar transfigurado dele. E aí ocorre um novo atentado, uma nova explosão, e aí o corpo do Jack aparece lá nesse local do atentado. E aí como é que vão saber que é dos renegados? Pelo broche. E aí o Takeda e o Ryoichi já estão no vilarejo. Aí o Capitão Oda permite que o Akira vá. E quando o Akira tá chegando, o Akira e o Osamu tá chegando, eles ficam assim, bah... aconteceu tal incidente, ele explica aí. A ideia deles ali de investigar criminosos nesse vilarejo. E a mulher ficou horrorizada, então vocês são policiais, só vieram nos enganar, falou pro Ryoichi, pro Takeda. E aí o Takeda diz, não é isso, não queremos enganar ninguém. E o Takeda diz, olha, eu não acredito que nesse vilarejo haja um criminoso, enfim. E ele já explicou lá no Zack que eles são pacifistas. Mas a ideia, qual é que era a ordem de prisão ali, de prenda um velho Cid. E aí quando o Akira está indo, a cavalo, né, ele usa muito a cavalo, tá indo lá, cavalgando em direção ao velho Cid, aí o gurizinho, que fica com a menina ali, ele corre e avisa, vovô, vieram pegar o senhor, enfim. E aí meio que pro velho Cid escapar, o velho Cid tá tranquilo numa cadeira ali. E aí acontece uma cena que na verdade é uma armadilha para o Akira. Que esse androide no corpo do Jack, ele efetua um disparo. Não, ele efetua um disparo que acerta o velho Cid. E aí o gurizinho ficou horrorizado. Vovô, velho Cid, enfim. O velho Cid tá para morrer. E quando ele vê o velho Cid naquela situação, na mesma hora o Akira saca a sua arma, e ele vê o Akira sacando a arma e ele pensa assim, ele olha, ele associa, tiro, saque da arma, foi ele. E ele, na mente dele foi o Akira que fez aquilo, mas não foi. E o Akira sai com um cavalo e vai procurar quem atirou no velho Cid, mas ele não encontra. E quando ele tá voltando, o gurizinho fala assim, foi ele. Na mente dele, veja bem, foi tudo o tempo bem programado. O tiro veio, depois ele vê o velho Cid sendo atingido. Saca a arma, enfim, ele vai associar que é o Akira. E aí o Takeda fala com ele e ele diz assim, ó, eu vi desde o começo que você era da polícia. Eu vi com os olhos do coração. Enfim. E aí tá. O gurizinho, ele pensa que é o Akira que fez aquilo. E aí a Tomoko diz assim, todos eles falam, não, nós somos policiais, jamais atiraríamos em pessoas inocentes, enfim. Mas o povoado ali, o povo se revolta e diz, ação, vão enforcá-los na forca. E aí tá, então imagina o povo todo revoltado ali com um garfo, com um facão, com tudo que é arma ali, vamos. E aí tá, eles já estão amarrados ali, o Cybercop. E quando vão botar eles vão botar o Takeda na forca ali, e aí a mesma menina que ela explicou pro Takeda e pro Ryoichi ali a situação, ela diz assim, ela chega e tenta intervir, ela diz, olha, o velho Cid não gostaria de ver a execução dos policiais. No caso, o velho Cid já está morto. E lembra, esse grupo, como disse o Takeda, ele é pacifista. E aí, alguém diz, eles são os culpados.
E quem tá falando isso é o Jack. Os policiais. Eles são assassinos. Ela, Jack? E aí, quando ela falou Jack, o Takeda já tava indo pra forca, já ia ser enforcado. Aí ela diz, Jack. E aí o Akira percebe, não, mas Jack está morto. Quem é você? E quando vão enforcar o Takeda, mais uma vez, esse indivíduo misterioso aparece e o salva. Ele dispara. E aí tá. Salvou o Takeda mais uma vez. Ele é um atirador de elite. E aí ele chega pra esse falso Jack e diz, pede a transfiguração do corpo do Jack ali. E aí lembra, nos androides da Destrap, sempre quem tá falando ali pela bola de cristal é o criador daquele androide. Enfim, e aí a Madame Dame diz, o que você está fazendo? E aí o nome desse indivíduo é Lúcifer. Quando eu falo Lúcifer aqui não tem nenhuma, por favor, eu não associo com nenhuma conotação religiosa nem nada, é só porque a dublagem nos deu isso. E aí tá, Lúcifer, o que você está fazendo? Enfim, porque o Barão Kageyama o apresentou como um aliado e agora ele meio que se rebelou. E aí a Madame Dame ordena que o androide dela ataque o Lúcifer. E aí, só que na hora que eles vão atacar, os Cybercops já tinham se retirado ali e estavam indo para a unidade Cyber que fica lá atrás. E aí eles se transformam, enfim, daí eles chegam, aparecem depois em cima de um telhado lá e dizem, olha, por tal e tal motivo você está preso. E eles descem ali e vão lutar contra o Android. E aí nessa luta contra o Android tem uma hora que os três Cybercops ficam lutando contra o Android, excetuando o Júpiter. Daí o Júpiter fica aí, de frente com o Lúcifer. E ele diz assim, é você quem me salvou? E aí ele responde, eu não salvei, eu fiz aquilo para eliminá-lo pessoalmente. E só um adendo, o Lúcifer ele caminha, quando ele apareceu caminhando arrastando um caixão. Será talvez o caixão de Júpiter? Ele diz, olha, eu sou enviado de tal lugar e eu vou aniquilar você. E é que nessa luta deles, aí nesse combate, de uma certa forma empates, o Lúcifer tem vantagem, mas tem uma hora que o Júpiter com o Android da Madame Dame. E aí tá, e lá os companheiros do Júpiter estão lutando, enfim. Esses androides sempre apresentam uma resistência, mas aí tem uma hora lá que o Saturno e o Mercúrio conseguem segurar o Android, e o Marte ele já tinha equipado a Cyber Força, e ele atira contra o Android e ele destrói o Android, a Cyber Arma, né? Nesse caso, nesse episódio, a finalização do Android ela não vai ser com a Cyber Força de Júpiter. Foi o Marte que o aniquilou com a Cyber Arma. Mas enfim, aí eles vencem o Android lá, os três, e depois, de uma certa forma, chegando no finalzinho, eles vão ver a luta do Júpiter ali. E o Júpiter ele foi atingido pelo canhão pulsar do Lúcifer. E foi ali no... Eu vou usar o termo para não usar na sua cabeça, senão ele morreria, né? Mas no seu capacete, enfim, seja lá o que for. E a visão do Júpiter, ela fica prejudicada. E aí os companheiros do Júpiter, vamos ajudá-lo, enfim. E o Marte diz, não, espere um pouco. Como quem diz, deixa que ele resolve sozinho. E aí ele não consegue visualizar. Enfim, Lúcifer é um franco atirador, demonstrou ter poder. Que perigo há para o Júpiter. Um perigo imenso, na verdade. E aí no que ele tá, depois que ele acertou o Júpiter, ele consegue juntar suas pistolas. Poderia finalizar. Acho que isso aconteceu num dos episódios com o Mercúrio ali. Enfim, ele não consegue visualizar nada. E aí ele lembra do que o velho Cid falou. Falou na situação do cavalo e falou na situação ali quando ele tá morrendo, ele diz, olha, eu percebi desde o começo que tu era da polícia. Ele fala, o olhar do coração. E aí o Júpiter, ele pensa assim,
ele lembra do que o velho Cid falou, ó, os olhos de uma máquina, enfim, não pode ser compreendidos, mas o olhar do coração, enfim. E aí ele pega o olhar do coração. E quando o Lúcifer está se aproximando ali, caso tenha a oportunidade de eliminá-lo, o Júpiter já manifestou a Cyberforça. E aí essa ideia, com o olhar do coração, ele consegue acertar eu vou usar o termo muito entre aspas, com seu cyberpoder o Lúcifer. E aí o Lúcifer é atingido, fica todo ruim e ele, você não é um idiota, enfim. Mas eles, olha, ainda nos veremos, Júpiter, enfim. Os Cybercop venceram ali, com a finalização do Marte, o Android. Mas esse inimigo misterioso, quem será? E Júpiter, digamos assim, no momento da superação, conseguiu vencê-lo. Mas quem é esse inimigo que se apresentou para o Cybercop? Enfim, nós vamos ver ao longo dos episódios, relembrando um pouco essa série.